Olá, licitantes e licitadores, aqui Luiz Zanotto em mais um devaneio licitatório e hoje, de novo, vou mostrar para vocês uma ferramenta onde a inteligência artificial vai nos ajudar em mais uma questão importante em licitações públicas. Estava participando de um congresso na semana anterior e uma das discussões mais acaloradas que teve, ou meio que foi consenso entre quem estava debatendo, era a dificuldade dos editais estabelecerem com precisão aquilo que pode ensejar uma multa contratual. Então, todo mundo bateu que a cláusula é genérica demais, que os próprios modelos da AGU são genéricos demais e que é muito difícil parar e estruturar uma cláusula de multa que seja coerente com o objeto que está licitando. E aí eu pensei, não é tão difícil assim, desde que eu tenha a ferramenta certa. Então, claro, vocês já devem saber, né, eu considerei, né, toda a expertise da Adapta, né, que é um dos maiores hubs de inteligência artificial, de ferramentas de IA do país, num valor extremamente acessível. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Considerem assinar a Adapta, porque eu vou mostrar para vocês hoje aqui um expert que vai ajudar nessa questão de construção de cláusula contratual. Olha só, vamos lá então. Eu estou aqui no meu hub da Adapta, né, o Adapta One. Vou acessar aqui o Adapta One, certo? Vou no meu conjunto de experts aqui e olha quem está aqui, um novo expert já compartilhado no Marketplace, que é o Zanotto Multas Contratuais. Sim, auxilia na redação de cláusulas de multa em contratos administrativos. Então, uma solução pensada a partir de um problema discutido num congresso de licitações que eu participei, certo? Está aqui, então, o nosso agente e vamos para o seu teste, para a sua aplicação. Então, ele já começa. Olá, vamos elaborar uma cláusula de multas pertinente ao seu contrato. Por favor, informe no mínimo o objeto, o valor estimado do contrato e prazo de entrega e execução. Se for possível, anexe a minuta de contrato para minha avaliação. O que eu vou fazer aqui? Eu já tenho um contrato que eu coloquei aqui nos meus arquivos e vou pedir para simplesmente ele ler esse meu contrato. Está aqui já o contrato e eu vou colocar essa informação. Avalie o contrato em anexo. Lá, e agora ele vai pensar um pouquinho sobre essa condição. Ele vai dizer que ele recebeu, que ele vai revisar o documento cuidadosamente. Veja como ele está polido, né? Ele está preocupado com um bom resultado. E vou dizer para vocês que esse prompt, a instrução desse agente não foi simples. Eu testei bastante porque o resultado não vinha me agradando, mas ele acabou gerando agora um farto material para ajudar realmente quem monta o contrato. Claro, né, pessoal? Pegar uma cláusula padrão, copiar e colar, barbada, qualquer um faz, não demora nada. Agora, pensar num contrato e todas as suas consequências exige um pouquinho mais de cuidado. E a IA realmente nos ajuda a trabalhar com isso de maneira mais eficiente e mais rápida. Podem ter certeza que os fiscais de contrato vão agradecer. Uma cláusula de multa mais assertiva. E o fornecedor também vai achar interessante o que a administração está disponibilizando num contrato, certo? Então vamos lá. Ele leu, ele vai fazer toda uma análise do contrato, vai mostrar o que ele entendeu de importante, né? E a partir daí vai explicar que o contrato número 116/2025, de um município aqui da região do sul de Santa Catarina. O objeto é um serviço de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, execução de calçadas, através de registro de preço. Então, seria uma obra comum de engenharia, valor estimado total 260 mil, quantidades totais, enfim, ele analisou. E olha só a análise que ele faz, um diagnóstico. Criticidade alta, pois envolve infraestrutura urbana, essencial para a mobilidade, segurança viária e prevenção de enchentes. Vulto médio pelo valor, né, estaria abaixo de 1 milhão. Ou seja, exige dosimetria proporcional para evitar a onerosidade excessiva, mas com rigor para garantir a execução contínua via convocações do registro de preço. Tá? E claro, ele faz alguns requisitos de discrepâncias do edital, enfim,
que dão margem para discussões. Tá? Agora ele faz o seguinte: para calibrar as multas, preciso entender melhor o contexto operacional. Aqui vão algumas perguntas com alternativas sugeridas. Como será a estrutura de entregas com vocação do SRP? Será por item, por lotes temáticos ou flexíveis sem marcos fixos? Vamos botar aqui. Flexíveis sem marcos fixos, baseados em demanda municipal. Tá? Eu não sei de fato como é que a administração municipal vai trabalhar com esse acionamento desse registro de preços. Tá? Qual o impacto de um atraso de um serviço de pavimentação de drenagem? É crítico, ou seja, risco imediato de acidentes? É moderado a rotas alternativas ou baixo? A execução é só em vias secundárias, há fornecedores de reserva, tolerância. Vou colocar a alternativa B, é moderado. Então tem como, se é um registro de preço, tem como se programar em relação a isso. Mas não vou colocar aquela tolerância de 7 a 10 dias, né? Eu acho que é uma tolerância demasiada para um serviço eventualmente não executado. No histórico de problemas com fornecedores semelhantes em Sombrio, no caso do município ou região. Alternativa A, sim, existem atrasos frequentes em obras de infraestrutura, parcial com queixas isoladas de qualidade em drenagem ou calçadas, ou C, não, fornecedores locais cumprem prazo com regularidade. Eu vou colocar, baseado na experiência, que os fornecedores costumam cumprir os prazos contratuais. Então, coloquei essas alternativas, ele vai começar a entender um pouco mais a proporcionalidade da multa, a dosimetria mais adequada para o caso concreto. Então, ele vai apresentar o resumo do que ele coletou, vai fazer o diagnóstico, uma flexibilidade operacional alta, ou seja, reduz a urgência e, vamos dizer assim, dá margem para o contratado se ajustar. Impacto moderado em bom histórico, recomenda uma dosimetria moderada, percentuais de 0,3 a 1% ao dia, de atraso, enfim. Né? E vamos detalhar prazo e cronograma para calibrar as multas moratórias. Então, qual o prazo total de vigência da ata? Então, a ata é 12 meses. Prorrogável por mais 12. Até 18 meses. Eu não sei como é que ele colocou essa ideia, né? Mas você sabe que IA de vez em quando alucina, por isso que é importante ter o usuário para colocar a IA nos trilhos. Há marcos intermediários ou convocações programadas, mesmo com flexibilidade? Convocações mínimas anuais, não totalmente sob demanda, parcial. No caso do edital que eu coloquei aqui, não tem essa previsão de demanda. Mesmo registro de preço, eu entendo que é importante ter essa previsão, né? Mas no caso aqui não tem. Nível de flexibilidade para os prazos de execução de convocação, rígido, execução até 15 dias, multa imediata após, moderada tolerância de 5 a 7 dias sem multa, depois progressiva, flexível, 15 dias de tolerância. Não. Vamos rígido, né? A administração sempre gosta de ser mais rígida na aplicação de multas, vamos manter esse nosso padrão aqui. O que mais? A sazonalidade ou períodos críticos que afetem as convocações? Sim, parcial ou não. Vou colocar não. Demandas uniformes, sem variações sazonais significativas. Vai perguntar qual é a realidade local no município e a gente vai marcar essas perguntas para ele, a partir daí, mapear o cronograma e propor as multas moratórias específicas. Ele vai analisando e vai apresentar com isso as multas. Então, total vigência da ata, execução, 15 dias, a gente pode ajustar. Não, a execução não são 15 dias, são 30 dias, são 40 dias, enfim. Ele vai trabalhar com essas variações de acordo com aquilo que a gente apresentar. Então, olha aqui, proposta de multas oratórias, ele vai apresentar a alternativa A mais rigorosa, a alternativa B moderada, recomendada, e a alternativa C flexível, ou seja, ele faz uma multa de um valor percentual menor ao dia, nos primeiros 5 dias, depois uma multa um pouquinho maior num período posterior e acima de 15 dias de tolerância, rescisão da ata, no caso, cancelamento e multa de 20% do saldo restante. Então, ele está trabalhando com uma questão de proporcionalidade de multas. E ele vai dizer que é uma alternativa rigorosa, moderada ou flexível. Né? Vamos colocar aqui a rigorosa, que geralmente a administração pública é rigorosa. Tá? Só que eu posso ajustar. A multa do saldo é de 30%. A multa por dia eu quero 1,1% ou 0,8% e 2%. Enfim, eu posso ajustar da maneira que eu quiser, mas como ele está me dando alternativa, eu vou usar essa alternativa A. De novo, essa alternativa a gente vai analisar de acordo com as peculiaridades. Então, ele vai pedir as alternativas e vai colocar assim, obrigações da contratada e resultados esperados essenciais para as multas compensatórias. Então, apresente o rol de obrigações previsto no edital. Quais são as obrigações técnicas mais críticas? Veja que ele já juntou 2 perguntas aqui. Ele está pedindo para confirmar a multa moratória e já vai avançar para as multas compensatórias.
O que eu acho interessante nós fazermos? Tá? Embora ele apresente aqui algumas alternativas, eu posso ir lá naquele documento que eu juntei, está aqui o documento, ele vai abrir na tela, ele fica aqui na memória do Adapta-One, ou seja, não precisa ficar buscando. Tá? Eu vou lá no termo de referência, onde eu tenho as obrigações da contratada. Calma, não olhem para a tela agora se vocês têm sensibilidade. Tá? Eu vou lá no item 9, onde tem obrigações da contratada, e posso simplesmente marcar todas essas obrigações aqui. Tá? Inclusive a questão da subcontratação, que aqui é vedada. Vou copiar esse conteúdo e vou colocar aqui. Ó. Para as multas compensatórias, considere as obrigações a seguir. E copiei aqueles itens do contrato. Vejo que esse expert ele vai analisar as obrigações, tá? Ele vai analisar as obrigações e a partir daí vai montar multas adequadas a cada uma dessas obrigações. Então, olha que interessante. O que ele está mapeando? Tem obrigações que envolvem questões técnicas de qualidade, obrigações documentais e fiscais, obrigações trabalhistas e sociais, obrigações que envolvem segurança, higiene e comunicação, obrigações gerais, não estão previstas, e vedações. E aqui ele já apresenta as propostas de multas compensatórias, tá? Ou seja, aquelas por descumprimento de obrigações, que não são multas por atraso, com faixas proporcionais de acordo com a gravidade. Então aqui ele vai apresentando, né? Para obrigações técnicas e qualidades, alternativa A, severa, moderada e leve. Ele apresenta isso para todos. Então, aqui obviamente depois vocês avaliem com calma, de acordo com o objeto, mas ele vai fazendo sugestões de execuções, sugestões, aliás, de multas, né? E qual alternativa você prefere? Né? Então eu vou colocar aqui, utilizar as alternativas mais severas, porque nós estamos pegando pesado aqui. Quando a gente vai dar esse comando, ele quer que a gente pode colocar agravantes, pode colocar obrigações adicionais, né? Enfim, aí nós vamos analisar de acordo com o tempo de referência, de acordo com o objeto e colocar obrigações adicionais se a gente quer que exista multa específica para isso. Então, por exemplo, se o edital, se o contrato prevê garantia de execução e o cara não entregou a garantia, qual é a multa que vai ter em relação a isso? Então, tudo isso é relevante e é modulável. Mas eu vou simplesmente colocar aqui que eu vou dizer que é utilizar as alternativas mais severas e apresentar a redação final. Vou tomar a digitação. E ele fez o diagnóstico, apresentou alternativas, apresentou soluções, né? E agora ele vai apresentar a sugestão de cláusulas. Aqui estão as cláusulas, todas elas. Tá? Ele vai deixar aqui com XX, mas repare que ele faz vinculação às cláusulas conforme a numeração que eu colei no texto acima. Ou seja, ele faz uma remissão exata em relação ao texto que eu coloquei para ele referenciar a multa. Né? Então, multas moratórias por atraso na execução, vinculadas às cláusulas 9.1, 9.11 e 10.1. Então, atrasos, né? Enfim, ele vai colocar aquela multa moratória e aqui as multas compensatórias. Né? Descumprimento técnico de qualidade, né? Aqui são várias hipóteses, depois se iteniza conforme está no seu edital. Multas por descumprimento social e trabalhista, multas por descumprimento documental, fiscal e acessório, segurança, higiene e organização, multas por atraso e ausência na entrega de garantia de execução, multa por subcontratação não autorizada, olha que interessante, multa por demais obrigações não listadas acima, ou seja, uma cláusula geral, né? Violação de sigilo sobre informações de contratos, eventual benefício devido simples ou qualquer outra obrigação não específica. Tudo isso aqui a gente pode modular e ajustar. Né? O fato é que eu tendo um agente para depurar essas obrigações, fica muito mais fácil montar uma cláusula de multa que seja factível e aplicável, visando atender, de novo, aqueles princípios todos licitatórios, especialmente o do julgamento objetivo. Né? Enfim, eu vou colocar como correto, né? Eu vou dizer assim, pode compilar a redação, não vou fazer nenhuma alteração aqui, poderia ficar fazendo esses ajustes finos, tá? Mas vejam que aqui, em poucos minutos, aqui, em pouco mais de 10 minutos, eu consigo fazer uma cláusula de multa que seja realmente robusta e, de novo, que vai ser utilizada no nosso dia a dia. É uma cláusula de multa que vai
facilitar a vida do fiscal e do gestor do contrato. Então, isso tudo é grande eficiência. Né? Qualquer um que fosse fazer essa análise, fosse o setor de fiscalização, o setor demandante, o jurídico, certamente ia levar uma manhã inteira fazendo essa depuração. E aqui a IA, em poucos minutos, gerou para nós a cláusula, até uma sugestão até uma sugestão de itenização, né, enfim, mas deixa aqui a redação de acordo com aquilo que a gente apresentou, vinculado às obrigações que eu coloquei no contrato. Então, meu contrato também vai sendo mais coeso, porque as multas, as sanções, têm relação com as obrigações que eu mesmo estou prevendo no contrato. Tá certo, meus amigos? Gostaram demais desse agente para vocês, especialmente elaborado? Vamos seguindo então para mais devaneios licitatórios, para mais questões importantes e podem me apresentar sugestões para a criação de outros experts para seguirmos aprimorando, né, o nosso mundo das contratações públicas. Obrigado. Ficaram até aqui no vídeo. Não se esqueçam, verifiquem a inscrição no canal, deixem um like. Valeu!